Meu Deus, não fazem isso. Quero falar uma coisa. O João Lourenço está há 6 anos no poder e em 6 anos ele conseguiu falir Angola. É claro que ele já acarretou problemas que ele encontrou quando ele assumiu o poder. Também não vou dizer que é tudo culpa dele. Não. Tivemos um governo do José Eduardo dos Santos de 38 anos. E esses problemas intensificaram-se com o João Lourenço. Muito mais. Hoje, atualmente, a dívida externa de Angola é de 52 mil milhões de dólares. Nós somos 38 milhões de habitantes, ou 33 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, porque nunca mais se fez censo. 2010, 2014, né? Que houve o censo. E então, atualmente, sabemos que nós somos 33 milhões de habitantes. E temos uma dívida, Angola tem uma dívida de 52 mil milhões de dólares feita nos últimos 20 anos. Ou seja, nesses últimos 6 anos, a dívida externa aumentou ainda mais do que já aumentou, do que já estava. Essa dívida externa, esses 52 mil milhões de dólares, se você perguntarem o que é que foi aplicado, a gente não sabe. Porque não temos nada palpável para dizer, não, fizeram essa dívida que devia ser contraída para enriquecer o país e não foi o que aconteceu. Por quê? Porque contraíram essas dívidas e enriqueceram-se a eles mesmos. E o povo que se dane. Hoje cada angolano deve quase 1.400 dólares por angolano para poder pagar a dívida externa. Só a China, Angola, tem uma dívida de 21 mil milhões de dólares. São 21 bilhões de dólares que a Angola tem que pagar. Essa dívida, se não for paga, a China vai fazer o mesmo que fez no Ghana. Hein? E não vamos poder fazer absolutamente nada contra, porque nós temos que pagar a dívida da China. E isso é um plano bem traçado dos chineses, porque eles têm muitos países africanos endividados e depois eles vão vir e começar a fazer arrestos. Vão ter, de alguma maneira, Angola vai ter que pagar esse dinheiro. O problema é que Angola está em falência e não há dinheiro para pagar essa dívida. E esse dinheiro emprestado foi todo para o bolso dos homens do MPLA. Todo. Porque nós não temos nada que justifique. O povo está a passar fome. Tem famílias inteiras a comer no lixo. Tem um monte de gente desempregada. Não há sistema de saúde, não há segurança no país. A criminalidade aumentou de forma alarmante. E o governo vai usando fundos públicos, meios públicos, para ir atrás da Isabel dos Santos. Continua a pagar dinheiros à empresa do Manoel Vicente. Manoel Vicente é o maior ladrão que houve em Angola. Manoel Vicente sozinho tem uma fortuna de 40 bilhões de dólares. Parte desse dinheiro é dessa dívida da China. E Angola continua a pagar a empresa do Manoel Vicente para trazer o petróleo refinado. Quando nós tínhamos condições para construir 2, 3 refinarias e portanto, refinar o petróleo dentro do nosso próprio país. Nós podemos fazer isso, mas não faz por quê? Porque os dinheiros das vendas dos bens públicos, não é? Dos serviços, dos mineiros do nosso país, vai para o bolso do MPLA. E em 6 anos de governo, o João Lourenço e a sua mulher, que até é economista, eu não sou economista, que até é economista, conseguiram falir o país. Você não vai fazer empréstimo para tapar um buraco de, eu já falei, não se faz dívida, não se paga dívida fazendo outra dívida. Se eles foram fazer essa dívida, era para gerar riqueza dentro do país. E como é que eles gerariam essas riquezas? Reabrindo as indústrias, reconstruindo as infraestruturas que estão destruídas, apostando na tecnologia, no know-how, porque isso ia gerar emprego, ia trazer um poder de compra, ia baixar essa inflação absurda que está, onde a nota de 100 dólares hoje custa 89 mil kwanzas. Isso é muito dinheiro. E depois vimos um parlamento a aprovar um aumento de 11 milhões de kwanzas ao valor que é pago aos deputados. Desculpa, senhores deputados, é assim, a maior oposição do MPLA, na verdade, é o povo, não são os partidos políticos. Porque esses partidos políticos só são opositores do MPLA só são filhos ou enteados do MPLA, só são enteados do país na hora de levantar a mão para determinados assuntos. Quando se trata de benesses, esses deputados, essa oposição, na verdade, é filha do país. Sim. Em países sérios, em grandes sociedades, em grandes economias, em grandes democracias, deputados não têm essas benesses. Deputado tem direito a carro,
Deputado tem direito à casa, deputado tem direito a seguro de saúde. O Estado paga os empregados dos deputados, assim como paga dos ministros, do presidente e tudo o resto. Hein? Eles têm uma série de benesses que, se vocês forem ver em grandes democracias, os deputados não têm. Por quê? Porque nessas democracias de verdade entende-se que essas pessoas são servidores públicos. O servidor público tem um salário base e com o seu salário base eles pagam as suas contas. É assim que funciona em democracia. No nosso país, não. O deputado vai ganhar um salário de 150 mil dólares, 150 mil dólares, um servidor público. E depois você vai ver um aumento de 11 milhões de quase no topo desse valor, porque por cessação de mandato e tudo mais. E o povo está a morrer de fome. Quando o salário mínimo são 34 mil kwanzas, que você não faz nada com 34 mil kwanzas. Quando eles foram aprovar essa lei para o aumento desses 11 milhões de kwanzas, essa oposição devia levantar a mão e dizer: não concordamos. Isso não está certo, porque o povo está a morrer de fome. Essa justificação de que o dólar aumentou, a inflação fez com que o kwanza depreciasse e tudo mais, isso não existe. Era o momento deles se posicionarem e não aceitarem esse aumento. Isso não está certo. O povo está a passar necessidades. Nós temos 80% da população desempregada e vocês vêm aprovar um aumento de 11 milhões de kwanza no valor do dinheiro que vocês já ganham. Vocês ganham milhões para estar ali sentados e levantar a mão. Quem coloca os deputados na Assembleia é o povo. Então vocês deviam representar o povo. Eu estou muito desapontada com esses nossos deputados da oposição, porque eles deviam ser os primeiros a colocar o pé e dizer: não vamos aceitar isso. Porque isso é um desrespeito ao povo. O povo está a passar necessidade, o povo está com as contas apertadas, vimos a cesta básica aumentar, hoje já tinham dificuldades para conseguir concluir a cesta básica e hoje a dificuldade aumentou por causa dessa retirada dessa porcentagem da subvenção do combustível. Desculpem, mas não. Eu fico desapontada. Para mim isso é realmente um motivo de desapontamento e um desrespeito ao povo, porque era o momento deles dizerem: não podemos concordar com isso. Não está certo, porque o povo lá fora está a passar fome. E infelizmente não foi isso que nós vimos. Temos um país em falência e uma Assembleia Nacional que aprova um salário, que aprova um orçamento de 11 milhões para cada deputado e tudo mais. Epá, desculpem. Enquanto tivermos um MPLA a governar esse país, nós não temos um país onde a gente possa dizer: não, vamos ter um futuro, temos perspectiva de futuro, de uma mudança boa. Não há uma perspectiva de mudança, não há uma perspectiva de país melhor, porque isso não vai acontecer enquanto o MPLA estiver aí. A Angola não tem dinheiro para pagar a China. A China quer a Huila, quer o Cubango e quer a uma outra província, acho que é o Namibe, por causa dos mineiros que há nesses lugares. E Angola não vai poder dizer não. Por quê? Porque foram fazer... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,